Estamos vendo e vivendo uma nova Guerra Fria, da mesma forma como aconteceu nos anos de 1960. Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Ameaças de uma guerra nuclear em grande escala estão se repetindo. Ameaças que estão sendo anunciadas quase que diariamente. Não podemos menosprezar o que eles dizem. Não podemos achar que são apenas palavras jogadas ao vento. São ameaças reais. Eles estão se preparando para a batalha do juízo final. Para você ter uma ideia do que estou falando, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a falar sobre o risco, sobre o perigo de uma terceira guerra mundial. Veja, quem está falando é o líder do país mais poderoso do mundo. Poderoso do ponto de vista econômico e militar, o que torna o fato ainda mais grave. Veja, os líderes dos países que têm armas nucleares estão dispostos a tudo para alcançar seus interesses. Interesses econômicos, políticos e ideológicos. Mas por que falo ideológico? O que significa isso? Significa que boa parte dos políticos americanos ainda acredita que existe comunismo e que a Rússia quer dominar o mundo. E aqui, só para quem não sabe, quando falo em ideologia, estou me referindo a um conjunto de ideias. Ideias que fazem com que a realidade seja percebida de uma determinada forma. E a partir daí, se busca transformar essa realidade a partir dessas ideias. Um exemplo, vários políticos americanos ainda acreditam que existe comunismo no mundo, quando na verdade o que existiu foi um sistema político e econômico chamado de bolchevismo, que surgiu na Rússia em 1917. A ideologia russa, por sua vez, acredita que os Estados Unidos e seus aliados são capitalistas gananciosos e imperialistas. Ou seja, estamos vendo um mundo dividido em ideologias que podem levar à guerra. E nós, simples mortais, ficamos à mercê da vontade de governantes que podem começar uma guerra mundial a qualquer momento. Veja, não podemos esquecer que a Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939, começou lentamente. Um líder alemão que despertava a curiosidade de todos pela sua oratória, por seus discursos inflamados, era um líder nacionalista que acabou comandando um pequeno partido político que falava em guerra. Mas, por várias vezes, ele foi chamado de louco por muitas pessoas da época. E qual foi o resultado? Esse líder chegou ao poder em 1933. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939 e quando terminou em 1945, cerca de 60 milhões de pessoas morreram no conflito. Veja, a OTAN está realizando o maior exercício militar da história. O maior treinamento militar dos países membros da OTAN desde a sua criação em 1949. Um treinamento em conjunto que envolve vários países e tendo os Estados Unidos como principal patrocinador. Veja, esse exercício, de certo modo, é uma forma de demonstrar força militar diante da Rússia, a grande inimiga dos Estados Unidos. É dentro desse contexto de crise geopolítica que surgem as declarações de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Mais uma vez, o presidente americano reafirma que as ameaças do presidente russo, Vladimir Putin, devem ser levadas a sério. Veja o que diz essa notícia. O presidente Biden diz que a ameaça de Putin usar armas nucleares táticas é real.
Mas por que o presidente dos Estados Unidos volta a dizer que as ameaças do líder russo são reais? O principal motivo dessa afirmação é porque o exército russo está instalando armas nucleares na Bielorrússia ou Belarus. Veja, em várias entrevistas, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, tem reafirmado seu total apoio ao governo da Rússia. Inclusive, declarou para a imprensa que as armas nucleares da Rússia já estão sendo instaladas em seu território. E o mais grave, o presidente de Belarus afirmou que, se for atacado pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, ele vai revidar. Além disso, o presidente de Belarus tem dito que as armas nucleares táticas da Rússia são 3 vezes mais poderosas do que as bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. O governo russo, de sua parte, afirma que a posição americana é hipócrita, pois os Estados Unidos têm cerca de 100 armas táticas estocadas em bases de países aliados da OTAN. De qualquer forma, o que está acontecendo é um movimento agressivo. Um movimento que não acontecia desde o fim da União Soviética em 1991. E aqui é sempre bom lembrar que a Finlândia se tornou membro da OTAN. Esse fato acabou aumentando ainda mais a crise política e militar entre a Rússia e os países membros da OTAN. O governo russo se viu ameaçado, pois a Finlândia tem fronteira com o território russo. E por causa disso, o governo da Rússia acredita que a OTAN e os Estados Unidos podem instalar suas armas nucleares na Finlândia. Armas nucleares da OTAN que serão apontadas para o território russo. E aqui vale lembrar que o exército russo também possui um enorme arsenal de bombas nucleares. É por causa disso que o presidente dos Estados Unidos volta a repetir que as ameaças da Rússia devem ser levadas a sério. Ameaças de começar uma guerra nuclear contra os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Veja, para piorar ainda mais essa tensão militar, os Estados Unidos e seus aliados estão fazendo pressão para que a Suécia também faça parte da OTAN. E segundo a imprensa, a entrada da Suécia na OTAN está muito perto de acontecer. Veja, quantos avisos e alertas ainda vamos ouvir? Quantas ameaças de guerra nuclear serão anunciadas? Será que os sinais do fim dos tempos estão surgindo diante de nós e não estamos percebendo? E agora eu peço um segundo do seu tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreve. E se gostou do conteúdo deste vídeo, se ele te levou a uma reflexão, deixa o teu like. E para todos que já me seguem aqui no canal, peço que compartilhem esse vídeo. Isso vai ajudar para que a nossa mensagem possa ser recomendada pelo YouTube e alcançar centenas de pessoas. Forte abraço para todos.